Quarta-feira de caos, confronto entre policiais do batalhão de choque e manifestantes. Hoje a Grande Vitória parou pela manhã e no início da tarde. Ônibus não circularam e os pontos ficaram lotados. Prejuízo para as empresas, funcionários não conseguiram chegar e as atividades pararam. Os manifestantes interromperam o trânsito na Reta da Penha e fizeram um ato na frente da Federação das Indústrias. À tarde, advogados e juízes ligados às causas trabalhistas se manifestaram contra a lei da terceirização. Especialista em rouba-bancos. Na ficha do criminoso, vários assaltos na região norte do país. Aqui no estado, 3 agências foram alvo do bandido. Ele foi detido tentando levar o malote de um banco em Vila Velha. Presa quadrilha suspeita de sequestro, roubo de carro e homicídio no norte do estado. A CPI do Pó Preto. Presidente da Vale não comparece, manda representante, mas a comissão faz uma nova convocação. A gente já volta. Olá, boa noite. O protesto que parou parte da Grande Vitória durante a manhã e início da tarde. Manifestantes se concentraram em frente à Federação das Indústrias na Reta da Penha. O trânsito foi interrompido em vários trechos. No início da tarde, debaixo do sol quente, dezenas de manifestantes se reuniram na porta da Federação das Indústrias na Reta da Penha para protestar. Alguns vieram de longe. Dona Rosemary, por exemplo, que é do Movimento Sem Terra, veio do norte do estado. 5 anos nós estamos debaixo da lona e nada, nós estamos esperando isso. Um dá uma força o outro. Junto nós vencemos. A manifestação é contra o projeto de lei 4.330, que prevê a terceirização de todas as atividades em empresas. A Justiça do Trabalho comprovou que dentre 10 ações trabalhistas, 10 reclamações, 8 são de terceirizadas. Entre 5 acidentes de trabalho, 4 são de terceirizadas. E o horário de trabalho são 3 horas a mais do trabalhador precarizado e terceirizado. A mobilização acontece no país inteiro. A intenção é pressionar o Congresso Nacional a mudar de ideia. Derrubar, arquivar definitivamente o projeto de lei 4330, que amplia, que desregulamenta completamente a atividade produtiva. Agora, por que aqui em frente à Findes? Porque o projeto é dos empresários. O maior interessado são os empresários, não são os trabalhadores. Então é simbólica a nossa presença aqui na Findes. Esse é o primeiro passo nosso. Infelizmente nós estamos fazendo a mobilização, o projeto já foi votado na Câmara, então nós organizamos hoje um dia de luta nacional. Conseguimos fazer uma boa mobilização. Paramos bastante a nossa cidade, os portos, o complexo portuário 100% parado, então foi bem efetivo o nosso movimento. Pela manhã, muitos serviços essenciais ficaram paralisados, incluindo o transporte coletivo. Mas agora à tarde a circulação já voltou ao normal. Aqui no terminal de Campo Grande, por exemplo, que é bastante movimentado, toda hora dá para ver, tem ônibus chegando e saindo. Mas mesmo assim, muita gente ficou nos pontos esperando por uma solução. Eu estou observando desde cedo que o ônibus da Transcol, desde cedo que não está passando. Está parecendo feriado, não tem movimento. Eu trabalho empregado, né? Mas não teve ônibus para poder sair do meu bairro para o meu trabalho. Eu fui obrigado a encarar nesse aqui, né? Mas você vende isso aqui dentro do ônibus, né? Dentro do coletivo. Mas hoje, quase 2 horas da tarde, está tudo cheio. Tá tudo cheio, ó. Era melhor mesmo deixar no bolso e ficar em casa, porque sair na rua tá difícil. Pois é, pela manhã teve confronto do batalhão de choque com os manifestantes. O confronto aconteceu logo cedo em frente à rodoviária da capital. De um lado, manifestantes ligados à Central Única dos Trabalhadores. Do outro, militares da Rotam. Ônibus de empresas e do sistema Transcol foram impedidos de seguir viagem. Chegamos aqui, já estavam os pneus atravessados e eles colocaram incêndio, incendiaram os pneus. E em seguida começaram a chegar, esvaziar os pneus dos ônibus, não teve como a gente continuar não. Sem ônibus e com os principais acessos à Vitória bloqueados, muita gente foi para o trabalho a pé. Não tem ônibus, não tem nada, tá tudo parado. Você veio de onde? De Vila Velha. Tô vindo a pé. Na ciclovia, motociclistas empurravam as motos. Este empresário estava com medo de perder o voo para Salvador. Faltava meia hora para o embarque. Quanto tempo aí já parado? É mais ou menos umas 2 horas já.
Viemos de Vila Velha tentando chegar no aeroporto e não conseguimos. Um grupo de manifestantes que estava perto da entrada da Ilha do Príncipe ateou fogo no lixo. O mesmo grupo jogou pedras em direção aos policiais. Nem o carro de uma das nossas equipes foi poupado. 2 pneus esvaziados. As balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio cessaram por volta das 8 da manhã. E quase 3 horas após o início do protesto, os manifestantes voltaram a caminhar, escoltados pela Polícia Militar de Trânsito. Logo cedo, o reflexo da manifestação foi sentido no comércio da capital. Das 10 vendedoras desta loja, só 2 conseguiram chegar para trabalhar. Os clientes também não apareceram. Nós temos aqui um quadro de funcionários em torno de 9 a 10 vendedoras e hoje só vieram 2 trabalhar devido ao movimento desse protesto aí. Muitos ônibus logo cedo passaram assim, com bandeira de especial, garagem ou o interior desligado. Outros circularam normalmente, mas cheios. No aeroporto, viaturas da PM e da PRF ficaram a postos. E seguindo pela terceira ponte, engarrafamento. O bloqueio no acesso por Vitória foi feito pela Polícia Militar. Tinha manifestante querendo fechar sentido Vitória e Vila Velha. Em Vila Velha, o acesso à terceira ponte teve o bloqueio de sindicalistas e estudantes. Negociado com a PM, os manifestantes deixaram uma das pistas liberadas. Lentamente, o fluxo de veículos seguia o trajeto. E neste momento, entra a iniciativa do subinspetor Meirelles. Ele pede a quem possa dar carona para quem está no ponto. E muitos motoristas se solidarizaram. Bom, o secretário de Segurança Pública falou sobre a atuação da polícia durante a manifestação. A polícia estava lá para cumprir uma decisão judicial, nós estamos como no Estado democrático de direito e ver que se valer cumprir essa decisão. E, por outro lado, os manifestantes mantiveram a intenção de obstruir a via, de impedir o acesso do cidadão à capital, de impedir que pessoas pudessem deslocar para cumprir seus compromissos. Em função disso, pela truculência, pela falta de disposição para o diálogo, que nós tivemos que abrir a via em alguns casos, no caso do acesso à terceira ponte na Vila Rubim, para que a decisão judicial fosse cumprida. Mas havia necessidade aí de balas de borracha, bombas de efeito moral? Nós exaurimos o diálogo. Tem um momento em que você precisa, quando você, por exemplo, leva pedrada, quando se queima pneu, como se fura pneu de ônibus, para se impedir deliberadamente o acesso do cidadão, da grande maioria da população, aos serviços que a capital oferece, a polícia tem que agir. E age proporcionalmente à agressão, com equipamento e armamento menos letal, com o propósito de, efetivamente, de fazer com que as pessoas saiam, liberem a via e permitam que outras pessoas possam circular. Não houve excesso. Se houve excesso, que seja apresentado, porque nós temos toda a disposição para apurar e, eventualmente, para punir. Vamos lá, Bom, todo esse protesto começou por causa dessa palavra, terceirização. Na terceirização, uma empresa prestadora de serviços é contratada por outra empresa para realizar serviços específicos. É essa prestadora que vai pagar o salário dos funcionários. Não há vínculo empregatício entre a contratante e a terceirizada. Hoje, os terceirizados só podem atuar em áreas como, por exemplo, limpeza, telefonia, segurança. Se a lei mudar, as empresas privadas poderão contratar terceirizados em qualquer área. Representantes dos trabalhadores argumentam que a lei pode empobrecer o mercado de trabalho. Hoje à tarde, advogados e juízes ligados a causas trabalhistas se manifestaram contra a lei. Em um ato público, juízes, servidores e advogados do trabalho demonstraram insatisfação com a possibilidade de aprovação no Congresso da nova lei de terceirização de serviços. Apoio forte à causa dos trabalhadores que se manifestaram em todo o Brasil. Na economia de custos, essas empresas que fornecem mão de obra, elas têm que ganhar por administrar aquela mão de obra. Então isso acaba diminuindo indiretamente o ganho daquele trabalhador, porque a empresa vai ter que pagar ao trabalhador e a quem administra aquele trabalhador. Por exemplo, você pode chegar no hospital e aquele médico te atender não ser empregado daquele hospital. Quem tem em mãos milhares de processos relacionados a empresas terceirizadas que apresentam alto índice de acidentes de trabalho e até fraudes, acredita que o trabalhador pode sair prejudicado com a aprovação da proposta. Nós estamos nos baseando na realidade das centenas, das milhares de ações trabalhistas que nós lidamos diariamente aqui
que envolve uma série de fraudes, né, que geram que a terceirização gera, né, gerando precarização, gerando perdas de direitos. O texto principal do projeto de lei que regulamenta a terceirização de serviços no Brasil, aprovado na Câmara dos Deputados no início da semana passada, divide opiniões. A favor, o número de empregos que poderiam ser gerados, só aqui no Espírito Santo, cerca de 60 mil. Mas também existe a preocupação com a redução dos salários e dos direitos do trabalhador. Por isso, os magistrados defendem que a proposta não seja votada às pressas pelo Congresso e que o projeto de lei seja melhor debatido. Temos dados oficiais que indicam que na terceirização estão os maiores percentuais, por exemplo, de acidente de trabalho. Então, o que se defende é que esse debate seja ampliado, que esse projeto de lei não seja aprovado em poucos dias, em poucas semanas, como vem sendo votado em Brasília, e que se aumente esse debate, ao menos quando esse projeto chegar ao Senado Federal. Agora vamos ouvir o outro lado, o das empresas. O presidente do Sindicato das Indústrias disse que com a terceirização, os direitos dos trabalhadores serão preservados. O Luciano Rossetti conversou com ele. Pois é, Jorge, assim como você acabou de falar agora, né, a indústria tem uma opinião diferente dos manifestantes. Por isso nós estamos aqui na sede do Sinduscom, que é o sindicato patronal da construção, que eles são a favor do projeto de lei 4.330, que prevê a terceirização dos serviços na empresa. Vou falar agora com Aristóteles Passos, que é o presidente do sindicato. Aristóteles, boa noite. Boa noite. Por que a opinião de vocês é diferente da dos manifestantes? Porque existe uma visão distorcida em torno desse projeto de lei. Ele não mexe em nenhum artigo, em nenhuma vírgula da CLT, por exemplo. Então, todos os direitos trabalhistas estão assegurados. Ele mexe simplesmente na forma de você contratar serviços. Nós temos hoje um sistema no Brasil em que o setor produtivo está perdendo competitividade com a dificuldade que tem de contratar mão de obra em períodos de economia adversa como nós estamos vivendo. O que nós defendemos nesse projeto é a possibilidade das empresas contratarem a mão de obra através de empresas terceirizadas que vão no seu canteiro, na sua planta industrial, prestam o serviço, concluem aquele serviço e vão prestar serviço a outras empresas sem que aquele operário, aquele trabalhador seja dispensado. Esta é a vantagem da terceirização. Ao contrário, se você tem esse empregado na sua empresa contratado, quando acaba aquele serviço e você não tem outra obra, você é obrigado a mandar embora aquele empregado e, portanto, a rotatividade é muito maior. Existe uma visão distorcida sobre o alcance dessa lei. Essa visão distorcida, há um interesse, muitas vezes político, de que essa visão seja distorcida. Bom, o presidente ressaltou ainda que o que se espera é uma regulamentação para ter segurança jurídica, ou seja, uma lei para determinar as regras para empregadores e trabalhadores. Bom, e como muita gente teve dificuldade para chegar ao trabalho, o expediente começou mais tarde em várias empresas. Horas de produção a menos que resultam em prejuízo. Durante a tarde, o trabalho nesta empresa de beneficiamento de aço localizado na Serra voltou ao normal. Diferente do que aconteceu pela manhã, quase toda perdida porque muitos funcionários não conseguiram chegar. É uma situação que nos deixa um pouco refém, né, nessa história, porque a gente tem pouco tempo para se reorganizar, para que a gente possa planejar a nossa rotina, mas não adianta, acontecem prejuízos. Cerca de 70% das pessoas que trabalham aqui depende de transporte público. Renato é um deles. Ele mora na Barra do Jucu, em Vila Velha. Saiu de casa ainda de madrugada e só conseguiu chegar na empresa no início da tarde. Ao chegar na Terceira Ponte, não passava, o ônibus pegou e retornou ao terminal de Itaparica. Aí eu peguei meu veículo para tentar poder chegar na empresa. Deu trabalho, mas na atual situação econômica vivida pelo país, não dá nem para pensar em ficar em casa. Hoje, quem tem que segurar. O carregamento começou com 3 horas de atraso, um prejuízo de cerca de 30% na produção. Isso significa que a empresa vai precisar renegociar alguns prazos com os clientes e ainda mais, gastar dinheiro com horas extras dos funcionários. Para evitar prejuízos maiores, a empresa precisou agir rápido. O jeito foi mandar buscar alguns funcionários em casa. A tendência é que a gente tenha mais prejuízos aí para alcançar, para não deixar o nosso cliente com essa perda aí de produtividade. Afinal de contas, a gente precisa cumprir os nossos prazos. Ladrão de banco é detido durante tentativa de furto.
Ele saía de uma agência em Vila Velha carregando um malote de dinheiro quando foi abordado. Em pouco mais de um mês, ele roubou 3 agências no estado. A ação do criminoso durou 10 segundos. Ele pega o dinheiro que fica em uma parte privada, em um banco no bairro Glória, em Vila Velha. O crime foi no dia 25 de fevereiro e foram levados mais de R$120 mil. O homem que aparece nas imagens é Eduardo Ramos da Costa. Na tarde de ontem, ele acabou detido após tentar roubar outra agência bancária também em Vila Velha. Entrou no banco como um funcionário, teve acesso à tesouraria, pegou um malote e, ao tentar sair da agência, foi impedido pelo segurança. Ele foi até onde fica lá o reservado, buscou o malote e, ao sair, alguém cismou com a pessoa dele, seguraram a catraca e chamaram a polícia militar. E a polícia militar conduziu ele até aqui. A Polícia Civil constatou que nos últimos 40 dias, Eduardo furtou 3 agências bancárias em Vila Velha. Contra ele, havia 2 mandados de prisão preventiva pela Justiça Federal por furto. A polícia também identificou que ele já foi preso no Acre, no Pará e no Amazonas pelo mesmo crime. Entra sem ninguém perceber e valendo-se da oportunidade, ele vai, furto e sai com malote e de posse do dinheiro. No hotel onde Eduardo estava hospedado, a polícia encontrou esta mala que, segundo os investigadores, foi furtada na rodoviária de Vitória, no início de fevereiro, pelo suspeito. O delegado agora procura por esse homem, identificado pela equipe de investigação como José Santos Silva. Eduardo foi autuado por furto qualificado, por associação criminosa e uso de documento falso. Está vindo uma contumácia dessas pessoas vir para o Espírito Santo e praticar essa modalidade, seja saída de banco, seja corte de caixa eletrônico e outros do mesmo gênero. E a polícia tem prendido. Presidente da Vale não comparece à CPI do Pó Preto, manda representante, mas a comissão fez nova convocação. A empresa apresentou algumas soluções para o problema. A CPI do Pó Preto discute meios de reduzir a emissão de poluição por parte das empresas que trabalham com minério aqui no Espírito Santo. Hoje, a Vale foi convocada para apresentar algumas soluções. O que foi apresentado pela Vale foram os investimentos que nós realizamos nos últimos anos, com a assinatura do TCA em 2007. De 2008 até 2012, nós implantamos 700 milhões de melhorias ambientais no Complexo Tubarão. Apresentamos também a continuidade de ações de melhoria com a nossa gestão operacional, com a implantação do novo Centro de Controle Ambiental. Nós observamos a oportunidade de novas melhorias nesse processo. Temos aproximadamente 40 ações a serem implementadas até 2020, entre tecnologias que foram já consagradas e tecnologias que estão em desenvolvimento. Nossa expectativa é reduzir em mais 20% a nossa emissão de poeira, com investimentos na ordem de 65 milhões de reais. A parte fundamental que deixou bem claro a empresa é que ela contribui realmente com a poluição da Grande Vitória. E de hoje em diante ela está tendo medidas, um investimento de 65 milhões até 2020 previsto para melhorar ainda mais a qualidade do ar da Grande Vitória. Mas esses estudos não ficaram contundentes e não ficaram assim corretos para a CPI do grau de melhoramento que terá a qualidade do ar até 2020 da Grande Vitória. Porém, alegando compromissos na agenda, o presidente da empresa não compareceu. É muito importante a participação porque é o presidente da companhia dizendo dos investimentos para o Estado do Espírito Santo. Diferente de um diretor, de um técnico, de uma pessoa, porque depois chega na diretoria e fala, não, eu não disse isso. Então nós precisamos da palavra do diretor-presidente dizendo, tem investimentos para o Estado do Espírito Santo, a melhoria da qualidade do ar da região da Grande Vitória vai ocorrer e será essa pautada nesse estudo, nesse conhecimento e assim sucessivamente. Bom, o presidente foi convocado novamente para comparecer à CPI no dia 23 de abril, às 2 da tarde. E desta vez é obrigado a comparecer. A seguir, está presa a quadrilha envolvida em sequestro, roubo de carros e assassinato. A gente já volta. Quadrilha é presa depois de sequestro relâmpago no norte do estado. André Batista, de 23 anos, Rogério Araújo, de 27 e Cláudio Stefanelli, de 32, são suspeitos de sequestro relâmpago, roubo de carro e envolvimento em um homicídio em São Mateus. Eles foram presos em Jaguaré, mas a perseguição ao grupo começou em Linhares, logo depois deles sequestrarem um homem e roubarem uma Toyota.
foram perseguidos e presos já na cidade de Jaguaré. Com eles, a polícia apreendeu 2 revólveres, dinheiro e celulares. Os suspeitos foram encaminhados para o presídio de Linhares. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e eu te espero amanhã.